Olá, pessoal. Vamos começar então o caderno do aluno de Biologia, segundo bimestre. O tema é Intervenção Humana e os Desequilíbrios Ambientais. O caderno começa pedindo para vocês assistirem a série A Natureza Está Falando. A gente já assistiu essa série na sala de aula, vocês devem se lembrar. No final falava que a natureza não precisava dos seres humanos, mas os seres humanos precisam da natureza. Lembra disso? Então, nessa série a gente viu que tinha um ator que era o oceano, outro era a montanha, outro era a água, e eles falavam como que o oceano se sentia, como que o planeta se sente, como que a natureza se sente em relação às atitudes do ser humano. Lembra disso? E aí a gente vai refletir, pensando nisso, na natureza sofrendo com as atitudes humanas. Podemos considerar a Terra nosso lar comum? O que vocês acham? Quais as principais causas dos problemas ambientais que afetam o nosso planeta? Pensa um pouquinho sobre isso. Não precisa copiar nada no caderno nessa parte, tá? Que é só para a gente refletir. Quem são os causadores dos problemas ambientais do planeta Terra, tá? Pensa nisso. Depois, o caderno sugere para a gente assistir A História das Coisas. É um vídeo que eu acho que vocês já assistiram na escola em algum momento, às vezes com o professor de ciências. Então, esse vídeo tem uma moça que começa falando de um rádio que ela comprou por R$ 1, um radinho que ela comprou por R$ 1. Aí ela começou a pensar na cadeia produtiva. Se esse rádio chegou até ela por R$ 1, quantas pessoas trabalharam para produzir esse aparelhinho? Quanto cada um recebeu para produzir? Até chegar na casa dela, quantas pessoas tiveram que mexer com esse aparelho para ele ser vendido a R$ 1? E aí ela começou a pensar na cadeia produtiva que a gente vive hoje e pensou numa coisa assim: muitos produtos são fabricados para quebrar logo. Pensa bem, quanto tempo dura um aparelho celular? Não dura mais do que 1 ou 2 anos, mesmo se a gente cuida, né? As televisões, aparelho de TV, carro, parece que eles são programados para durar pouco, para a gente ter que comprar outro, tá? Isso que fala nesse vídeo. Essa atividade é para você assistir o vídeo, a história das coisas e responder essas 4 questões. Porém, eu sei que tem gente que está com dificuldade com a internet. Se vocês não conseguirem fazer essa atividade, não tem problema, a gente vai assistir esse vídeo quando voltar para a escola e a gente faz junto. Então, esse aqui é para quem conseguir fazer, é para registrar no caderno. Não tem problema se vocês não conseguirem fazer, esse não. Mas a partir daqui, não depende de vídeo da internet, é para todo mundo fazer, tá? A gente vai falar de densidade e crescimento da população. A gente já viu numa atividade anterior que a população humana cresceu muito de 1800 para cá. O que aconteceu naquela época? Vacina. Antes de 1800, dava uma doença, morria todo mundo. Dava a peste negra, que era uma doença que ficava mancha escura no corpo da pessoa, todo mundo morria de peste negra. Salvava pouca gente. Deu varíola, morreu muita gente de varíola também. Então, o que acontecia? Nascia muita gente, porque na época não tinha anticoncepcional, não tinha camisinha. As mulheres tinham um filho por ano, então elas tinham 12, 14 filhos. Nascia muita gente, quer dizer, a natalidade era alta, porém a mortalidade era maior, porque as pessoas morriam fácil, principalmente criança morria muito de problemas relacionados com a água. Falta de saneamento básico, falta de vacina, fazia morrer muita criança antigamente. E as pessoas viviam numa qualidade de vida inferior. As pessoas viviam pouco. Vocês já viram no Facebook uma notícia de uma velha de 42 anos? A notícia fala assim: bombeiro resgata a idosa de 42 anos. Hoje a gente sabe quem tem 42 anos não é idosa. Antigamente a qualidade de vida fazia as pessoas envelhecerem mais cedo, né? Então, a gente sabe que a partir de 1800 a população humana aumentou muito, foi de 1 bilhão para 7 bilhões. Aumentando a população humana, o que aconteceu com o planeta Terra? Pensa nisso.
Então, aqui essa atividade, ó, tá pedindo para você escrever no seu caderno o que vem a ser densidade, uma densidade pensando em densidade populacional, tá? Densidade populacional, imigração, emigração, taxa de natalidade e taxa de mortalidade. Isso com certeza pela própria palavra você já deve saber. E depois você vai ter que fazer um textozinho explicando essa imagem. O que essa imagem quer dizer? A população está aqui no meio, fatores ambientais bióticos e abióticos. Os fatores ambientais bióticos pode ser planta, animal, vírus. Olha só o que o vírus está fazendo na humanidade, né? Vírus, bactéria. Abiótico pode ser água, terra, tá? Esses fatores influenciam no número da população humana. Então, para a gente ter um número de seres humanos no planeta, a gente conta a natalidade, que é o nascimento de pessoas, a imigração, que são as pessoas que vêm para essa população, os imigrantes vêm viver junto daquela população, e esses dois fatores, natalidade e imigração, aumenta a quantidade da população. Mortalidade e emigração diminui a população. Imagina se você está pensando na população do Brasil. Se nasce mais gente e migra mais gente, a população do Brasil aumenta. Se morre mais e emigra mais, a população diminui, certo? Deu para entender? Esses fatores, eles alteram a população de uma determinada região, certo? A gente vai ver conceitos de ecologia porque já esteve no centro de mídias essa aula e a gente não conseguiu ver ainda. Ecos quer dizer casa e logia estudo. Então, ecologia é o estudo do meio, é o estudo do planeta que a gente vive, tá? E esse termo foi aplicado pela primeira vez pelo Ernest Haeckel em 1866. Ecossistema, o que vem a ser um ecossistema? Ó? São fatores bióticos e abióticos interagindo. No ecossistema, a gente tem ser vivo e fatores não vivos interagindo. Isso é ecossistema. Espécie, grupo de indivíduos que podem se reproduzir gerando descendente fértil. Porém, a gente tem aqui, ó, eles são bastante semelhantes entre si, mas quando cruza o cavalo com a jumenta, vai nascer o burro ou a burra, ou a mula, aliás, burro ou mula, e o burro e a mula são estéreis, não podem ter filho. Isso indica, então, que cavalo e jumento não são da mesma espécie. Para ser da mesma espécie, precisa cruzar e gerar descendente fértil, tá? Aí a gente tem população. População é o conjunto de indivíduos que vive junto no mesmo lugar na mesma época. Por exemplo, esses ratinhos vivendo no esgoto na mesma época, eles formam a população de ratos do esgoto, tá? População vive junto no mesmo lugar e na mesma época, certo? Depois a gente tem, peraí que eu pulei. Depois de população vem comunidade. Comunidade é o grupo de populações vivendo junto no mesmo lugar. Por exemplo, essas populações aqui, a população de zebra, de leão, de antílope vivendo junto, a gente tem uma comunidade, certo? E a biosfera é onde tem ser vivo no planeta. Biosfera, a parte mais profunda do oceano com a parte mais alta da atmosfera que ainda tem ser vivo é a biosfera, tá? E aqui a gente tem um esqueminha para lembrar aqui, um conjunto de organismos forma uma população, um conjunto de populações forma uma comunidade, um conjunto de comunidade mais o ecossistema vai formar uma biosfera, tá? Habitat. Habitat é o lugar onde um ser vivo mora, onde ele vive, certo? Então, o peixe, o habitat dele é o oceano, é o rio, certo? Um leão, o habitat dele é a savana, onde ele vive é o habitat. Nicho ecológico é o que ele faz. Então, no caso, o castor, ele costuma fazer dique para represar a água, ele se acasala, ele se alimenta, esse é o nicho dele, como se fosse a profissão. O que ele faz no ambiente é o nicho ecológico dele,
tá? Nicho ecológico, então, é o papel que o ser vivo desempenha onde ele vive. Aí tem exercício sobre esse assunto, tá? Nicho ecológico e habitat. Aqui você vai ler interpretar e vai responder. O que é nicho ecológico da baleia jubarte? Da baleia jubarte? Falou que ela vive no oceano. Se ela vive no oceano, isso é o habitat dela ou é o nicho dela? Ela come krill. Comer krill. Tá falando do seu habitat ou tá falando do seu nicho ecológico, que é o que ela faz? E sobre os tamanduás, os lobos-guarás, a mesma coisa. Tá falando sobre o quê? Você vai ler, interpretar e vai dizer o que está falando. Você vai ter que identificar nas frases acima as espécies de seres vivos presentes, o habitat dos animais citados e o nicho ecológico de cada um deles, tá? Essa semana é isso. Vocês têm que entregar até dia 26 de junho essas atividades, tá? Tudo bem? Então, qualquer dúvida, vocês perguntem. Até mais!